desenvolver toda uma pesquisa relacionada com a sua trajetória, que a gente vai perceber o impacto dela em vários momentos diferentes aqui que a gente vai falar. Então essas frases, um museu hermético e estático, uma casa de marimbondos, que não tem perfil curatorial e que não dialoga com os artistas, né? Então são frases que se repetem em muitos entrevistados, e aí a gente vai se perguntar, mas por que essas frases se repetem? Por que elas são colocadas tão facilmente? E o que isso tem a ver com a trajetória da instituição? E o que tem a ver com o fato de como a gente se relaciona com a história das instituições, né? E também, principalmente, como são propagadas essas histórias, ou seja, o que a gente diz sobre os lugares, né? O que a gente diz sobre os lugares da nossa cidade, o que a gente diz sobre os lugares onde a gente mora e como a gente propaga a importância desses lugares para uma série de atores cooperadores dos mundos da arte. Isso tem a ver com estratégias de silenciamento e invisibilidades, né? Que as instituições são colocadas. Então, vocês vão perceber aqui do lado que a gente tem o primeiro atlas. E aí a gente tem várias imagens que a gente foi analisando. Então a gente coloca lá em cima o Martins Filho em diálogo com o Antônio Bandeira, depois o Sérvulo Esmeraldo em diálogo com o Pedro Aimar, né? Na sala inclusive de arte estrangeira, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Dois repentistas que são da coleção do museu, ou seja, o repente, a ideia de disputa, de diálogo, de desafio, e a imagem do Dragão do Mar, né? Logicamente que com a chegada do Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar, as instituições culturais, as instituições de memória das artes vão precisar repensar o seu papel e a sua função na cidade, né? E o MAU, que é a instituição mais antiga, não só de Fortaleza, mas é o segundo museu universitário, né, criado também. Então, ela tem uma importância aí na construção do seu acervo e na relação também com a construção do Brasil, né? E como o Brasil apresenta, né, a sua memória das artes. Então, todas essas imagens, elas são colocadas para montar e para estar dialogando com os textos, mas dizendo como que esses discursos são fabricados. E aí a gente tem uma outra imagem, que é uma fotografia de vista de exposição do Pedro Humberto, que está aqui, que é uma fotografia que é da exposição Labirinto da Arte e da Vida, onde é uma obra do Barrinha, onde ele está montando uma instalação sobre Fortaleza, a ideia dos medos na cidade de Fortaleza, mas ela também nos ajuda a pensar sobre esse museu que está o tempo inteiro se reconstruindo, esse museu que está o tempo inteiro se refazendo, monta exposições, desmonta exposições. Aí quando a gente vai fazer uma análise da Casa de Marimbondos, eu vou partir de uma teoria que é do Eduardo Viveiros de Castro, onde ele fala do perspectivismo ameríndio. Então ele vai dizer ele vai falar da nossa relação quando a gente diz, ele vai falar dos centros de consciência. Quando nós, na cultura ocidental, dizemos que o outro virou bicho, né? Diz que fulano virou um bicho, ou seja, ele está tirando a roupa da cultura, né? Ele está tirando a veste da cultura e está se transformando num bicho, num animal, numa fera, muitas vezes quando ele está aborrecido. E o Eduardo Viveiro de Castro vai dizer que, no perspectivismo ameríndio, os centros de consciência vão dizer que nós nos vemos como humanos. Nós nos vemos como humanos, mas as onças, elas nos veem como porcos do mato. Porque nós comemos porcos do mato. E as onças, elas se veem como humanos. Para elas são humanos. Então, a partir do momento em que, no perspectivismo ameríndio, eles dizem que as onças, elas também podem ser humanas, ou que elas se percebem como humanas, isso faz com que a gente cause um desequilíbrio na noção de antropocêntrica do mundo, né? Onde talvez nós não sejamos tão humanos assim quanto a gente pensa que a gente é. E isso, quando a gente olha do lado de fora da Casa de Marimbondos, a gente está vendo, né, do ponto de vista o mal, como o outro, né? Como esse outro, como esse bicho que está, né, que está se desfazendo da cultura, né? Então a gente está vendo sem conhecer os seus bastidores. Então a gente foi estudar como funciona
o universo das vespas, qual a importância, como elas constroem, e a gente vai percebendo que esse museu, né, ele é feito de diferentes enxames, né, enxames de grupos de pessoas que vêm, se juntam, vão embora, depois vem um outro grupo que tem um pouquinho daquelas pessoas que já estiveram aqui outra vez, se junta, vai embora. Então é um museu que tem vários fluxos de enxames de marimbondos que chegam e que vão embora. Então a gente vai descobrindo, né, esse processo de construção da instituição. E tem a ver também, uma das discussões sobre perfil curatorial, é que se a gente perceber a profissão de curador, também estudada pela curadora Cristiana Tejo, ela vai se afirmando a partir dos anos 60. O curador ele vem surgir porque precisa de alguém que assuma um discurso autoral na instituição. Aí vai surgir o curador, que é um autor. Ou seja, até esse personagem surgir, os museus não assinavam. Quem assinava era o Estado. O Estado assinava os discursos. Os museus passam a ser criticados, então passa-se a chamar os curadores independentes, que vão passar a assinar os discursos. Ou seja, não é mais o Estado que está assumindo o discurso, né? E sim um curador independente que assume o risco de produção de um discurso, se ele for questionador também, desse discurso ser punido. Então, vai surgindo essa profissão de curador, mas também toda uma rede de relacionamentos que sustenta essa profissão de curador. Aí Cristiana Tejo vai mostrar isso também, que para ser curador você não precisa fazer graduação. É a experiência de montagens de exposição, é a experiência e principalmente como você se sustenta numa rede de profissões. Existem toda uma forma de se afirmar nessa rede, né? E essa rede também é para quem está seguindo as convenções, ou seja, e aí principalmente nos anos 90, e aí tem algumas instituições culturais que vão atuar no Brasil, que vão ter um papel importante na afirmação do lugar desse curador como autor. Mas como é que aqui no MAUC, que se estava trabalhando com processos colaborativos, vão dialogar com com essa convenção onde o curador é um autor? Então não há espaço para esse tipo de perfil curatorial. Então há uma tensão entre esse ponto de vista e um outro ponto de vista que está chegando. Por isso também vai ser uma casa de marimbondos, porque é um lugar que produz discursos plurais e não um discurso de autor, né? Então essas tensões vão estar colocadas. Então o MAUC vai se colocando também como um outsider nesses mundos das artes que estão afirmando um lugar de um curador como autor. E aí a gente vê processos aqui de montagem de exposição, tem a figura do marimbondo também. E aí essas experiências é interessante porque o Ricardo Rezende, que é um curador de São Paulo, ele vem para cá e aí ele vai escrever um texto já para comemorar, em 2010, comemorando, acho que são as 60 edições do Salão de Abril. E ele vai dizer que o cenário institucional de Fortaleza era frágil e entre essas conversas ele diz que o MAUC não cumpre seu papel institucional, né? Ao mesmo tempo tinha a Ileuda de Carvalho dizendo que o museu havia sido um museu de verdade. Então você está vendo que tem modelos de museus em disputa, né? Ou você tem um membro cooperador dos mundos das artes fazendo uma afirmação, uma reivindicando um modo de funcionar do museu que era antigo e que não funciona mais. Então é um museu que está sendo colocado em questionamento, né? E há também, por parte do Ricardo Rezende, um desconhecimento da trajetória do MAUC. Então ele chega na cidade e ele vai ter uma informação a partir de um determinado ponto de vista sobre o contexto local. Isso também é bom para pensar quando os curadores circulam, como eles vão dialogar com os diferentes mundos das artes locais que tem na cidade. Não há só um grupo, né? Há vários grupos. E como a gente dialoga com esses grupos e como a partir desse diálogo a gente vai formando uma opinião sobre o contexto local. Então também vai ajudar a gente a pensar nesses processos de circulação, destacando sempre que o Ricardo Rezende é um curador pesquisador extremamente coerente, um curador pesquisador que desenvolveu um trabalho importante na cidade de Fortaleza, tanto do ponto de vista da formação dos artistas,
quanto do ponto de vista da formação de novos profissionais. A gente tem Carlos Eduardo Bituca Sundé no Dragão do Mar, a gente tem Mariana Hatz no Museu do Homem do Nordeste, agora na Galeria Janete Costa, a gente tem Platini na Universidade Federal de Sergipe. Então, assim, nós temos diferentes profissionais que estão circulando, formados por Ricardo Rezende, que tem uma trajetória e que também desenvolvia o que a Mariana Hatz depois estudou, que se chamou curadoria compartilhada, que é também, de um ponto de vista da museologia crítica, que convoca a participação das pessoas. Então, para a gente situar que talvez o Ricardo Rezende tivesse muito mais diálogo a fazer com o Malc do que ele mesmo poderia imaginar. E aí, para a gente falar um pouquinho dessa casa de marimbondos, né, para a gente finalizar e poder ir para os outros capítulos, que esse é só o primeiro. Então, eu vou ler esse trecho que diz: o devir da casa de marimbondo, né, não é uma imitação do rótulo produzido pela Rede de Cooperação dos Mundos da Arte, que não reconhece nele a operacionalização das tarefas estabelecidas como funções de um museu de arte a partir da segunda metade do século XX, quando o curador passa a ser reconhecido como autor de exposições. Entretanto, o Malc não deixa de ser museu, pois se desterritorializa, ressignificando os modelos que lhe são evocados, a partir de outras práticas que reterritorializam o museu na cidade como lugar de memória das artes, mas também como lugar de diálogo com a cidade e com a comunidade universitária. Ser casa de marimbondos, portanto, não pode ser apenas a aceitação dos adjetivos mapeados pelos tempos de intriga. A compreensão do devir casa de marimbondos estará cartografada por 9 tempos, para 9 atlas em que as memórias e os modelos construídos ao longo da trajetória do Malc serão narrados para entendermos em que medida dialogam com os mundos da arte e sustentam um papel deste museu como parte integrante desta rede de cooperação, em alguns momentos questionando normas estabelecidas, em outros reafirmando velhos valores. Os segundos tempos, né, que é o segundo capítulo, fala da questão do exílio e da relação desse tema do exílio com um combate contra as secas, né? Que são os problemas da fome ou da cultura. A gente investe em museu ou a gente resolve o problema da seca? Isso é um debate e que vai situar também a criação do Malc no projeto de desenvolvimento do Nordeste, no projeto de Celso Furtado para o Nordeste, né, no plano nacional, que envolve a chegada do BNB, do Banco do Nordeste, no Ceará, a criação da Universidade Federal do Ceará. E aí, nesse debate, após a criação da Universidade Federal do Ceará, há um grande debate, porque o Martins Filho ele era ligado à cultura, então ele começa a ser pressionado. Então, vamos fazer um museu na universidade. Ele conversa com Antônio Bandeira, ele viaja para a França, ele percebe que há uma necessidade de criar um museu, ele percebe para si mesmo, pela própria noção que ele tem de cultura, que é uma noção eurocêntrica, né? Ele achava assim que se ele tivesse tido acesso às artes, ele poderia ter visitado os museus da França, né, com maior conhecimento, ou seja, que ele não tinha uma formação para visitar os museus europeus, então ele achava fundamental que se criasse um museu na cidade. Ele era um grande apaixonado por essa ideia, mas havia os problemas da seca. Então, ele, numa assembleia universitária, em março de 1960, numa conferência sobre universidade e desenvolvimento, ele vai respondendo: mas se eu criar um museu, seria como instalar Rembrandt em uma palhoça de habitantes famintos. Então, qual é o impacto de um Rembrandt